E aí, como que você tá? Como que Tudo você tá aí de jóia! quarentena? Pois é, eu aqui na EC eu já trabalho de home office, né? Tô na Uhum. EC já tem 3 anos e não tenho uma sede física da EC aqui no Brasil. Então a gente já Ah, trabalha de home office. Então eu já tô acostumada. Ficar em casa, trabalhar com filho e tal. Isso para mim não tá sendo muita mudança, assim, não. Mas isso de viajar, assim, sabe? De visitar as escolas, de visitar as agências, de treinar, de fazer palestra e tal. Isso a gente tá no momento de pausa, assim, hibernando em stand-by, né? E tá vocês tudo aí, como é assim. que vocês estão com a Então, agência? a gente também tá trabalhando via Skype, né? Tá atendendo Uhum. as pessoas via Skype, os atendimentos pela internet, por Facebook, por WhatsApp, mas pessoalmente também tá a agência física, acho que você sabe, é em Jaú, né? Uhum. Então tá tudo fechado por lá, não liberou nada ainda, né? Então tá tudo fechado. Agora Mas, o mundo mas tá online, esperamos. né? Tá tudo online, inclusive as aulas, né? Eu estou gravando as aulas também, estou dando as aulas online, plantões, enfim, não tá nada presencial, né? Por Esse enquanto tá sendo. é o nosso new normal. É o mundo online mais do que É nunca, né? verdade, é É. verdade. Bom, primeiramente eu queria agradecer você. A Ju, só para Oh, vocês entenderem, é uma parcerona de muitos anos, uma mega profissional. Pensa assim, tudo. obrigada. Não é, é verdade, super verdade. O que acontece? Toda vez que eu precisei, você estava lá. Então, assim, a gente só conhece as parcerias realmente quando a gente precisa. Porque quando tá indo tudo bonitinho, tem parceiro para Tranquilo, todo né? lado, não é fácil. Agora, quando realmente a gente precisa e o parceiro tá lá, ponta firme, essa é você. É Oh, verdade. obrigada, que querido. Brigadão. Verdade. Falando nisso, falando em parceria, fala um pouquinho de você, da sua experiência, porque assim, ó, já falei para todo mundo que você é expert em intercâmbios pelo mundo aí. Opa! Então, eu tô na EC já tem 3 anos, mas trabalho com intercâmbio há 15. E antes de trabalhar com intercâmbio, eu já tinha feito 6 intercâmbios. Então, assim, comecei fazendo high school com 16 anos, aí Onde depois eu foi seu high fiz, school? fui na Califórnia, nos Ah, Estados escolheu Unidos. mal, hein? Escolheu mal. Não, na época que eu fiz, não tinha É, isso de escolha, era público sem escolhas, não aham. tinha isso que a gente consegue escolher o distrito e tal. Foi muita sorte mesmo, assim, eu tive muita sorte. E E aí você, eu comecei no high aonde? school em Aonde? Fairfield, na Califórnia. Legal. Show Pertinho, de entre bola. São Francisco e Sacramento, assim. Aí além de ter conseguido ser escolhida para Califórnia, numa região assim sensacional. Maravilhosa, né? Tem acesso a tudo ali, né? Tudo, eu comecei super bem nesse mundo do intercâmbio com o pezinho direito. Aí Show de depois bola. do high school eu fiz 3 work and travels, férias de faculdade, que você vai para a estação de esqui, trabalhar, e eu fiz 2 na Califórnia, Nossa, fiz no Havaí. você sabe que muita gente me procura por conta desse work and travel, né? Lá na gente a gente não tem esse serviço por enquanto, mas é Uhum. um serviço muito procurado, né? O pessoal que eles querem saber como que funciona, com relação se já vai com o serviço pronto, como que é, ganhos e tudo mais, né? É uma oportunidade bem legal, assim, de você passar suas férias da faculdade trabalhando, ganhando em dólar e se divertindo horrores, assim, porque eu trabalhava em estação de esqui, então eu esquiava todos os meus breaks, todas as minhas folgas, era assim, era muito legal. E aí acaba que você também trabalha e curte com gente do mundo todo, né? Que tá todo É mundo, verdade, tipo, vários intercambistas, tudo quanto é lugar, fazendo a mesma coisa. E aí é também já verdade. fui para dar aula no México, então fiz intercâmbio no México de trabalho, já fui fazer intercâmbio de idiomas em Paris para aprender francês. Aí fui fazer curso na Índia, então assim, já rodei bastante. Aí eu conheço um pouquinho assim de todos os mundos, o mundo do intercambista, do Aham. estudante internacional, da agência, da escola. Então assim, é legal que eu consigo dar Você tem essa visão um, global de tudo, né? exato, exato, uma experiência bem geral assim. E aí há 3 anos na ECI, super feliz assim de ver a EC crescendo, expandindo. A gente recentemente chegou na Oceania também. E aí, esperando que tudo isso passe logo para a gente voltar a abrir as escolas, todos os centros e receber nossos alunos com bastante carinho, Nossa, como nem sempre. fale. Tô super ansioso. Tô com uma expectativa gigante de ter o grupo para janeiro. Não desanimei, não desisti ainda, que a gente estava Conta do seu conversando. grupo, que você faz esse grupo com a gente já há anos, e é sucesso Nossa, todo ano, né? muitos anos. Você sabe que eu tava pensando, falei assim, nossa, vou fazer essa live e uma coisa que me ocorreu.
nunca falhou um ano, você acredita? Todos os anos estou lá. Faz 9 anos, né? E só aumentando o número de Só alunos, né? aumentando, só aumentando. E a gente vai criando aquela expertise no assunto, né? No programa, procurando diminuir erros, que sempre acontece alguma coisinha outra, alguma falha aqui, que a gente procura minimizar ao máximo, né? Para Você já conseguir... consegue prever, né, o que, que pode dar de Exatamente. errado e já Você consegue sabe que remediar ali. você sabe que tá engraçado, a minha irmã assistiu uma reunião para embarque, que a gente faz, né, logo um mês antes do pessoal embarcar, e ela falou assim, nossa, eu saí sem dúvidas, porque você levanta o problema e você já dá a solução, a gente vai ganhando, né, tarimba, porque acontece várias coisas, não é? E aí a gente acaba aprendendo, porque a gente não quer que aconteça erro algum, né? Então, assim, falha alguma. Então, o máximo que a gente consegue. E esse programa para Vancouver, primeiro, que Vancouver eu acho uma cidade maravilhosa, né? Ela é fácil, né, de Ela você é fazer um fácil, programa. não tem quem foi para lá fazer intercâmbio, fala assim, nossa, mas não tem um que fala assim, foi mais ou menos. Todo mundo fica encantado com a cidade. Porque uma das coisas que eu falo é que a cidade foi construída para ser bela, né? Então, assim, Mistura de tudo que tem, né? tudo, Paisagem aberta, exatamente. segura, espaçosa, limpa. Acho que tem tudo, um A pouquinho de tudo que montanha precisa. encostada com a cidade, né? Então, assim, tem tudo. A gente consegue fazer tudo lá. E o principal que os pais querem, com segurança, né? Com Segurança, segurança. total, total. Então, a agência também já está há 9 anos no mercado e a gente, ao longo desse tempo, procurou fazer as melhores coisas, as melhores parcerias, né? E assim a gente está aí. Como eu falei para vocês, eu não perdi a esperança de ter esse grupo de janeiro. Aliás, você conseguiu um mega preço, a gente está com uma mega promoção, né? Aproveita, gente, porque isso eu nunca antes visto, hein? Nossa, é verdade, um super preço mesmo para fechar, até para a gente movimentar o mercado, né? Porque o pessoal vai estar com receio de como que vai ser, como que vai ser, como que vai ficar. Mas, oi, doutor Paulo, um amigo meu entrou, um mega cirurgião plástico de Jaú, indico, hein? Opa! Viu? Então, Ju, como eu estava falando para você, a gente está trabalhando, sim, positivo, o pessoal volta. E uma das coisas, falando em destino, qual um dos destinos mais procurados hoje na EC? O que o pessoal mais busca? Então, assim, falando em destino na EC, vamos fazer um overview, assim, de tudo que a gente consegue oferecer na EC. Então, onde a gente tem centros hoje em dia. Começando no Canadá, que a gente já começou a falar de Vancouver, do seu grupo, que vai todo ano. Então, no Canadá, a gente tem Vancouver. Uma coisa bem legal de Vancouver é que lá a gente tem o nosso centro regular, que é a partir de 16 anos, mas agora, em janeiro desse ano, Helder, a gente abriu o 130 mais. Então, de repente, Eu fui visitar, a Martha me levou a visitar lá, maravilhoso. Você já conhece todo mundo da escola, né? Todo mundo. Faz 9 anos que eu vou para lá. Tá mais assim com o pessoal do que eu de Vancouver. Nossa, então, ela já me levou a conhecer. Maravilhoso, maravilhoso. É uma área diferenciada no segundo, terceiro andar. Uma área diferenciada, tem um lugarzinho pro cafezinho. O pessoal não quer aquela badalação da molecada, né? Aquele agito, quer ficar mais tranquilo. É uma área reservadíssima mesmo. Achei. Primeiro que o layout do lugar é maravilhoso. A decoração é diferente, né? Super diferente, achei muito legal, gostei muito. Então, a gente tem esse 130 mais em Vancouver e Toronto também no Canadá. E a gente fez esse centro exclusivo para quem tem mais de 30 anos que quer, de repente, ficar no ambiente, aprender inglês num ambiente mais profissional, mais focado, fazer um network com pessoas também que, de repente, estejam no mesmo momento de carreira. Então, assim, acaba que você conhece gente que é do seu mercado de trabalho, pode ser até de outra indústria também, mas que você consegue trocar uma figurinha, trocar um cartão, assim. E quem normalmente é dessa idade tem mais foco para aprender inglês, né? Às vezes, assim, tá pagando do próprio bolso. Eu já viajei, já foi comigo no grupo de adolescentes alguns adultos. E o que eu percebi realmente que eles mais sentiam falta é dessa coisa mais intimista, de ficar ali, quer pegar seu notebook, fazer um trabalho que precisa. Enfim, essa área ficou perfeito, ficou perfeito. Parabenizei eles lá, achei que foi incrível a ideia. E, bom, eu só conheço ali o de Vancouver, mas por ali já dá para dar uma ideia que todos seguem o mesmo padrão, né?
A decoração é diferente, aí tem um lounge específico para eles, sala de aula, equipe acadêmica. A gente sabe também que a maneira de aprender de quem tem seus 30, 40, 50 anos é diferente de quem tem 16, 18, 20. Como eu falei, o foco, até os assuntos tratados na sala de aula, nas conversações, assim, são bem diferentes. E aí o que tem de legal é que, por exemplo, se os pais quiserem viajar com filhos, que são maiores de 16 anos, a gente consegue acomodar os pais no centro 30 mais e os filhos no centro regular a partir de 16. Então fica bem. Consegue atender os dois mundos ali, né? Aquele programa de intercâmbio familiar, né? Exatamente. Porque muitas vezes acontece muito, eu vendo muito para empresários, que às vezes eles querem viajar, precisam melhorar o inglês por conta do trabalho. Tem tempo curto. Receio... Tem o tempo mais curto também, precisa tempo fazer um programa mais focado, acontece? mais intensivo. Eles não querem deixar a família nas férias, não é? Eles não querem abandonar a família nas férias. Então, assim, a gente consegue unir o útil ao agradável. A família consegue passear, alguns dos filhos que já têm idade conseguem fazer intercâmbio, e a pessoa lá, o empresário, enfim, ele consegue ingressar no programa e melhorar o inglês, que é a ideia dele. Né? Exato, e aí cada um com seu foco, né? Cada um a gente consegue abordar as necessidades que são diferentes dos dois, assim, é bem bacana. E aí a gente tem esse centro 30 mais também em Toronto, e outro centro que a gente tem no Canadá é em Montreal. O que Montreal tem de super legal é que é uma cidade bilíngue, né? Então você pode estudar em inglês ou francês, ou pode estudar as duas ao mesmo tempo. Pode Você sabe, quando eu fui para lá, eu achei uma ali. cidade, me lembra muito Amsterdã, que é uma cidade super movimentada, agitada. Ela é muito, muito viva, aquela cidade, né? Montreal é muito bacana. Muito. E é charmosíssima, né? Que é uma cidade grande, mas pequena. Assim, você consegue fazer tudo a pé, você vê aqueles prédios, assim, que você fala, você sente mais na Europa, assim mesmo, né? Tem essa influência. E é muito gostoso, assim, você ver as pessoas falando as duas línguas na cidade. É muito legal. É legal. Hoje, o Canadá é o destino mais procurado? Acaba sendo? Então, sim. Canadá tem crescido, acho que quando eu comecei a fazer intercâmbio lá, porque eu comecei novinha, né? Mas comecei a fazer intercâmbio lá atrás, os Estados Unidos era o país mais procurado para intercâmbio. Acho que brasileiro tinha uma fetiche, assim, um fetiche com os Estados Unidos, todo mundo queria ir para lá e tal. Isso foi mudando. Olha! Isso foi mudando. E eu acho que hoje o Canadá é o país que a gente tem tido mais procura. É um país que eu acho que tem mais custo-benefício, né, Helder, em relação a valores, em relação ao tudo, que né? a gente consegue começa pelo valor do dólar. Que é bem mais baixo. Quase R$1 mais em conta. Então, assim, é muito bacana. Eu acho que assim, realmente é o destino mais indicado por conta de valores e tudo mais, né? E o que eu ia te falar, o pessoal sempre me procura, qual que é o tempo indicado? Qual que é o tempo mais indicado para se fazer intercâmbio? O pessoal fala assim, puxa, eu vou ficar 2 semanas. É suficiente? É legal? Você acha que eu tenho que ficar mais? Qual o tempo que eu tenho que ficar? Sabe qual é a minha opinião, assim, quando perguntam, Ju, qual que é o tempo indicado para fazer o intercâmbio? O máximo de tempo que você tiver. O máximo de tempo que você conseguir, que o seu orçamento dê, que o seu tempo dê, para você se afastar das suas funções, do seu trabalho, do seu estudo, porque assim, o máximo que você conseguir extrair dessa experiência vai voltar para você em investimento. Investimento intelectual, investimento de experiência de vida, de carreira acadêmica, porque assim, a experiência do intercâmbio, ela vai te fazer um ser humano melhor de maneira holística, assim, de maneira completa pelo resto da sua vida. Então, assim, para mim, não existe duração ideal. Quanto mais tempo você puder ficar, melhor. E aí, quanto mais tempo você ficar também, mais rápido você vai desenvolvendo o inglês. Porque normalmente a gente chega, fica meio que nem carro velho, assim, né? Demora um tempinho para pegar, para aquecer e depois quando a gente chega lá, a gente tá meio rusty, né? Parece que não vai uns dias para engrenar, né? Exatamente, isso é até o carro velho mesmo, assim, sabe? Dar uma esquentadinha para poder fluir. E aí depois que começa a fluir o inglês, você já se sente parte daquela cidade, já entende como é que a cidade funciona, o meio de transporte, as pessoas, o ritmo. Você já é parte daquela cidade e a sua vida ali já vira rotina, como você teria uma sociedade que esse programa de intercâmbio, né, de grupos, que eu chamo de programa de intercâmbio assistido, muitos dos pais, eles procuram isso, por quê? Primeiro, que eles têm insegurança de mandar os filhos sozinhos, tá? E segundo, que é uma pessoa que é uma referência, no caso, sempre eu acompanho o grupo, né?
Então, para eles, é algo a mais. O que acontece? Possibilita que os filhos eles tenham esse convívio, né, essas 3 semanas que a gente faz, e permite que eles passem por todas as etapas como se fosse um programa de longa duração. Então, assim, o fato de ficar numa casa de família, e sabe que, eu não sei aí para você, com o caso do seu atendimento, como que funciona, mas, por exemplo, o que muitos pais, principalmente mães de meninas, me falam, é Ah, que elas têm receio de deixar as filhas em casa de família. Recentemente eu tive 3 ou 4 atendimentos que deixaram de fechar no primeiro momento por receio. Por quê? Coincidentemente, todas elas na família tiveram algum problema. Por exemplo, um sobrinho que foi maltratado, ou que, enfim, N coisas que eles ficaram assustados de mandar, principalmente menina, né? uhum, Mas o que eu costumo explicar, o que eu costumo falar, para mim, casa de família, eu sempre pensei em montar um programa ficando em casa de família. E sempre foi uhum. uma coisa positiva, porque a família, que eu explico sempre para os pais, e você também deve ter esse discurso, eles adotam os intercambistas lá. Eles também assumem responsabilidade, não é simplesmente vai, fica lá, não é isso, não tem esse abandono de modo algum. Sempre é acompanhado. Então a família, ela também cobra horário, cobra comportamento, cobra conduta Exato. e tudo mais. Uhum. Então, assim, o fato de ficar em casa de família é algo que agrega ao programa, tá? Eu E acho que é lembrando mais que um par de olhos lá para os pais aqui, né? exatamente. Eu já tenho também um combinado com as famílias, porque tem o curfew, né? Para quem não sabe, Uhum. curfew é um toque de recolher, né? Então os alunos eles têm que estar em casa em Amigável, determinado amigável. amigável. Exatamente. Boa. Então, assim, eles têm que estar em casa em determinado horário, porque não existe adolescente na rua, porque adolescente na rua, o que vai fazer depois das 9, 10 horas, né? Não, e nem pode. Aqui no Não Brasil a pode. fiscalização não é rígida como é lá, mas lá deu 10 horas da noite, não tem que ter adolescente, não tem que ter menor de idade na rua, não tem, não pode frequentar Exatamente. bar, não pode sair à noite, tem que ir para casa, curtir E o a dia família, mesmo. e no caso das famílias que a gente trabalha, né, elas têm esse compromisso também de fazer com que os adolescentes estejam na casa no horário, principalmente na hora do jantar, né? Então Uhum. eles têm que estar lá. Então, assim, é algo a mais. E eu sempre costumo falar também, o pessoal fala, puxa, mas vou ficar 2, vou ficar 3 semanas, eu vou melhorar meu inglês? Vai, mas esse não é o principal foco, porque a língua no programa, ao meu ver, é um adendo, é algo a mais. Porque o principal é criar essa autonomia, essa independência que você citou. Então, o ir e vir de transporte público. Aqui no Brasil, você tem filho também, tem filha, né? Uhum. Dificilmente deixa os filhos irem sozinhos para a escola ou para shopping, alguma coisa, por meio de segurança. Não é? Não dá, é Zero, muito né? perigoso aqui ainda, né? Então, e lá a Aí gente. acaba que os pais transportam a realidade que a gente tem aqui no Brasil para lá, então ficam com esse Exato. receio dos filhos andarem de ônibus, andarem de metrô lá, mas é que assim, não tem como comparar a realidade que a gente tem aqui Não, com o que eles têm lá. Óbvio infelizmente que não. se você nunca viveu aquela experiência, se você não sabe como é, não tem como você imaginar uma situação que você nunca viveu, mas assim, você já levou todos os seus grupos e você tem menino de 16 até 15 anos você já levou, né? Vários de 15, Exato. 16, Aham. 17 anos e ficou super bem. Sem falar que as casas de família, as famílias que recebem os nossos alunos, principalmente os que são menores de idade, são extremamente selecionadas, Eu falo isso. a gente não fala fiscalizado assim, mas eles têm que passar por police check, né, para fazer uma checagem de background policial para ver se eles são pessoas índoles, famílias índoles. E eles recebem um treinamento rigorosíssimo, assim, todos os anos a gente fiscaliza a casa. Então, assim, é muito seguro. Não é qualquer família que vai receber um aluno nosso, principalmente menor de idade, na casa deles. E ainda É. tem a questão, assim, né, Helder, é ser humano. Pode ser que às vezes a personalidade não bata, existe Então, isso que alguma eu vou falar. incompatibilidade. Eles me perguntam, mas nunca aconteceu problema algum? Os problemas que acontecem é justamente, a gente fala, não bateu santo, não rolou uma É, química com a família, aí não tem o que a gente fazer. Óbvio, né? Tem que ser um motivo plausível, né? Mas, pelo programa ser um programa acompanhado, o que acontece? A gente já faz a troca da família, né? A gente já exato, faz essa mudança, porque acontece, né? Da mesma maneira que exato.
a nossa interação uma pessoa com outra acontece, não bateu santo, não rolou a química, então a gente Coisa vai fazer de a ser troca. humano, isso mesmo, é normal, né? E assim, como a escola tem uma pessoa de acomodação específica, que também você conhece muito bem, a Vero, lá em Nossa, Vancouver, incrível, a Vero, incrível. você fala assim, Vero, meu aluno não tá gostando da família, tá, achou que eles são meio frios, ou então que eles são estranhos, ou então não gostou da comida. Ela resolve, tipo assim, ela vai fazer o que ela Na puder na hora, elas mesma são hora e já incríveis, vai correr incrível. atrás para poder resolver. Então, assim, algumas dificuldades existem, alguns imprevistos existem, incompatibilidades de santo existem, mas a gente está aí Mas para isso é a resolver. essência do intercâmbio, não é? Conhecer Uhum. culturas diferentes, maneiras diferentes de pensar, comportamento, alimento, tudo, né? Então, assim, se a pessoa quer chegar e não ter problema algum e não ter nenhum... Fica no hotel, não é verdade? Exato. Aí ela não Não, vai até ter no hotel problema também algum. pode ter, assim, né? Pensar que quanto maior for a nossa zona de conforto, quanto mais a gente conseguir expandir, mais confortável a gente vai estar em qualquer lugar do mundo, em qualquer Exato, situação, né? E esse jogo de exatamente. cintura a gente aprende no intercâmbio de uma forma, assim, que não vai ter ninguém que vai poder fazer por você. Tipo, você precisa comprar alguma coisa que você tá sozinho ali, ou então de repente você tá com outra pessoa que não fala inglês melhor do que você. Você vai se virar, você vai botar suas palavrinhas ali. E é aí que você vai construindo essa autoconfiança também, essa independência. E esse processo é lindo, né, Helder? Muito. E eu falo para os pais, eu falo assim, olha, são 3 semanas só que a gente vai passar lá, mas na volta você vai perceber uma diferença no teu filho, na tua filha. Assim, de tudo, né? De tudo que a gente pode pensar, desde comportamento, conduta, porque assim, eu não sou chato, eu sou insuportável com horário. Então, assim, eu acho que o horário, é verdade, eu acho British. British. O que que acontece? Para funcionar enquanto grupo, tudo tem que ter horário, não é verdade? Porque na hora de sair, de passear, de escola, de tudo, tendo horário, é assim, até por respeito com as outras pessoas que estão no horário. Acho que assim, eu sou chato Total. com isso porque é uma coisa assim, respeito ao outro, né? Aquele que está no horário, que tá respeitando as regras, então assim funciona muito bem. E assim, eu sempre fui muito feliz com isso. Os grupos são na grande maioria, sempre muito respeitosos, muito amigáveis. A maioria dos alunos, dos intercambistas que vão acabam, são meus alunos, então assim, já tem aquele convívio, né? E aí Uhum. estende o convívio aos pais, então o que é muito bacana, muito positivo. Muitas das famílias que os filhos viajaram, fizeram intercâmbio, acabam repetindo, fazendo outros destinos. E outra coisa que também é legal, a família cria tanta confiança na gente que acaba viajando, toda a família acaba viajando com a gente, né? Ai, que delícia. Então, essa questão essa empatia que se cria é muito bacana, né? Muito Muito. bacana Aqui, mesmo. falando de horário, você sempre faz. Então, todo o grupo todo tem aula. Cada um tem uma turma de acordo com o seu nível e todos eles têm aula no mesmo horário. E aí você sempre Isso. faz atividades maravilhosas depois da aula, não é? Conta um pouquinho o que você faz Não, é com muito a sua legal, porque galera. assim, ó, no Canadá em especial, a escola trabalha com cores, né? Core A e Core B. São horários Uhum. diferentes de aula. Então, por exemplo, Core A, eles têm aula pela manhã na segunda, quarta e E sexta. O, sexta. Uhum. exato. E terça e quinta à tarde. O Core B é o inverso, tá? Então, por Uhum. exemplo, se uma pessoa do grupo cair no Core A, todos estão no Core A, tá? Então, por exemplo, Uhum. vai ter aula pela manhã na segunda, quarta e sexta, tá? Uhum. Por conta da logística de passeios. Então, assim, Claro. e é E legal para o ver o grupo programa. permanecer junto, né? Porque, assim, por mais que eles estejam em turmas diferentes de acordo com o seu nível, eles estão juntos nas atividades e em todos os passeios que vocês fazem. Então, o que acontece? Eles têm aula pela manhã, tá? Aí na parte da tarde, vamos supor que for na segunda-feira, na parte da tarde, a gente vai passear. Então, eles têm aula de manhã, aí almoçar, eu levo geralmente ou no Pacific Center ou algum lugar próximo para eles se alimentarem, porque cada um gosta de uma coisa, né? Uhum. Então é legal que aí cada um come o que convém, o que gosta, né? Então Uhum. aí, saiu do almoço, é um passeio. Todo dia é um passeio diferente. Mesmo no dia que eles não têm aula na parte da manhã, passeio à tarde. Então é sempre assim. O período que eles têm aula, ou eles têm aula no período da manhã ou no período da tarde. Se eles têm aula no período da manhã, a gente passeia à tarde. Se eles têm aula no período da tarde, a gente passeia de manhã e assim E vai. ali Então, a localização da escola facilita muito isso, né? Porque ela é muito é central, né? E tem central, tudo perto ali, né? tudo, tem Pertinho do farmácia, tem Skytrain, tem restaurante, tem um tudo. shopping com uma quadra e meia, a biblioteca, é tudo ali, é tudo ali. Eu até costumo falar que eu conheço mais ali o centro de Vancouver
que eu mudei para Ribeirão não faz muito tempo. Eu conheço, com certeza, eu conheço mais Vancouver do que Ribeirão. Né? É tudo muito fácil ali, né? E é tudo muito andável, né? Você faz Tudo, absolutamente tudo caminhando, assim, é muito tudo, gostoso. E tudo acaba que walking quando você distance ali do caminha, centro, é. e quando você faz a cidade caminhando, você consegue conhecer de uma forma muito mais íntima, né? De uma forma muito mais profunda, que você sente os cheiros, você vê, assim, não é igual a gente Tudo. dirige para tudo aqui no Brasil, né? A gente pega carro para tudo, não tem esse costume de andar. Então, eu acho que o intercâmbio, assim, fica muito mais intenso. Você consegue viver a experiência de uma forma muito mais positiva, porque você acaba fazendo muita coisa andando, porque a cidade permite. Porque é tudo pertinho, é Exato. tudo concentrado e é tudo super seguro, né? É verdade. A Sofia está perguntando se a galera fica junto ou se separa. Eles ficam juntos, eles têm, até porque quando é menor de idade, só eles têm que ficar todo mundo junto, né? Porque faz parte até da regra para grupo, né? Porque se imaginar, se cada um resolver fazer um passeio, né, Ju, a gente perde o grupo, É, né? não Então tem a ideia, como. a Carol fez intercâmbio. Aliás, eu tô vendo aqui várias pessoas que fizeram intercâmbio comigo que estão entrando aí, legal. Então, a gente fica junto só, tá? Faz os passeios, as atividades. Obviamente que os alunos eles têm autonomia para fazer outras coisas depois das atividades programadas, né? Respeitando os horários, como sempre, né? Ah lá, Carol, Claro. melhor intercâmbio, tá vendo? Muito bem. E então, uma coisa que você que já fez vários intercâmbios aí, uma coisa que o pessoal muito me pergunta: ah, mas Vancouver, Canadá, em janeiro, é frio? Qual que é a sua opinião sobre isso? Então, se você perguntar para uma capixaba de Vitorinha como eu, que é quente pra caramba, eu vou falar, é friozinho sim. Mas assim, Vancouver eu acho que é o lugar do Canadá mais temperado. Então ele não tem extremo igual tem Toronto e Montreal, por exemplo. Que É, é frio pra caramba. Toronto e Montreal faz -20, -30 no inverno. E no calor faz uns 20 e pouquinhos, assim. Vancouver fica por volta. Normalmente, né, Helder? Porque, assim, isso. com esse aquecimento global, tá uma doideira também o clima. Não dá pra gente falar exato, assim. Mas eu acho que esse inverno passado foi o inverno mais rígido que você pegou lá, né? Que nevou pra caramba. Muito, muito. Tava muito frio. Esse ano passado eu assustei. Falei, porque eu sempre dou uma média de 6, 5, 6, 7, 8 graus no Porque dia a essa é a dia. média mesmo em É janeiro em a Vancouver, média. né? Mas esse ano, tanto que a cidade parou 2 dias, né? Porque nevou horrores no centro de Vancouver. Fechou, Tava não tudo tinha como branco. andar, né? Fechou a escola, fechou 2 dias, não conseguiu, os carros não conseguiam transitar. Então, eles jogam pelas ruas sal grosso, né? Para Pra poder acelerar o derreter o processo de gelo. degelo. Uhum. Então foi bem rigoroso, mas no modo geral não é assim, né? É, ele é bem mais tranquilo. No modo geral é Quando a bem gente fala o tranquilo. ano passado, não foi o ano passado, foi esse ano em janeiro, né? 2020, porque a gente está nessa doideira dessa pandemia que a gente está meio que perdendo conta do tempo. Mas a última vez que você foi janeiro de 2020, não foi? Com o grupo? Exatamente. Foi. E assim, sem falar que eles são super preparados para tudo, né? Então, assim, Não, país que funciona, gente. não, tudo, tudo. Mesmo aquela história de ter fechado por uns dias lá, que foi uma coisa que ninguém esperava, mas eles, mas Resolve eles assim, ó. estão super. E outra, tudo é aquecido, né, Ju? Você tá na escola, tá aquecido. Você pega o transporte público, é aquecido. Então, assim, você Não nada sofre. não sofre. Eu falo que E eu, não é igual aqui, né? Que faz 10 graus e a gente passa um frio do caramba não, e porque a aqui em gente não Ribeirão, tem por exemplo, o pessoal que está preparação. aqui, tem muita gente de Ribeirão aqui na live, o que acontece? Deu uma brisinha e todo mundo corre colocar aqueles casacões, né? Porque aqui não tem não é frio, né? Aqui é quente. Esses dias tem feito frio, mas Tem que não é. aproveitar a oportunidade de usar roupa chique, né? Porque a Exatamente, porque gente quase não nunca, tem. aqui é muito quente, né? Mas, então Mas assim, aí o ano passado não fez o frio que fez esse ano. Ano passado você não pegou neve, né, em 2019. não, não, nem a cidade, ela não estava nem branca de neve, nada, não tinha nem vestígios de neve, só na montanha mesmo que a gente via. Não dentro da cidade, no centro, a gente não via neve, né? O que é super legal também, assim, porque se por um acaso vocês forem numa época que não, por exemplo, num determinado mês que não neve em Vancouver em si, mas você tem interesse de ver neve, porque aqui no Brasil não tem, vai para Whistler. É ali, ó, rapidinho, né? Então, isso que eu ia te falar. E o legal é que assim, né? Não tinha neve na cidade, mas aí, pum, rapidinho tá lá
ou um Grouse Mountain, que é encostado, ou vai Mais para perto ainda. tudo branquinho, né? Muda toda a temperatura muda, principalmente o ambiente, né? E Fica é lindo de tudo ver, né? maravilhoso. E esse ano tinham vários que nunca tinham tido contato com neve ainda, queriam saber. Então, assim, foi mágico, né? Foi mágico, Ai, que porque delícia. até enjoado de ver tanta neve, porque Mas você tinha tava neve. tranquilo, né? Porque voltou pro Brasil no final de janeiro, um calor do caramba no verão Então, aqui. extremos, né? Extremos. Ah, mas Extremos. é bom ter, eu acho que é gostoso, assim, você tá num lugar que é muito diferente do seu, da sua rotina, que é costumeiro seu, e ver uma situação que você nunca teve na vida, assim, né? Então, eu acho que dá um plus, assim, você está no Canadá, está em Vancouver, com a cidade limpa, enfim, linda, segura, e ainda É. mais com neve, assim, ter essa possibilidade de ter esse diferencial que aqui não tem, Não, eu mas acho é muito realmente legal. gostoso. E vocês esquiaram lá dessa vez? O que vocês Sempre, fizeram? a Vocês gente fizeram sempre só um vai, passeio? a gente sempre vai esquiar. Então, assim, a gente costuma fazer aula de esqui em Grouse Mountain, né? E aí Uhum. a gente vai também para o Whistler para conhecer, porque ir para lá não conhecer o Whistler não tem como, né? É Não tem maravilhoso, como. É. é E vocês vão de incrível. fim de semana? Como é que vocês fazem depois da Geralmente no aula? sábado faz um bate-volta, porque o Whistler é pertinho, 1h30, né? Dependendo de duas Uhum. horas a gente está lá. Então é pertinho, é rapidinho. E Grouse Mountain é encostado, né? Então dependendo do dia, mas geralmente a gente faz final de semana, esses passeios mais prolongados, o pessoal aproveitar bem o dia, né? Vai, fica, já lancha por lá, né? Aí já tem as Sai atividades. cedinho e volta de Isso. E noite, né? sempre tudo programado, né? Então a gente sai de Vancouver já sabendo o horário que a gente vai chegar, o pessoal já está esperando com roupa para levar a gente para a montanha, para pegar a gôndola. Aí os professores já estão lá próximo. Então, assim, sempre muito bem organizado, né? Exato. E Para aproveitar ao máximo, né? Porque aproveitar ao máximo, não tem que ficar passa esperando. tão rápido. Passa super rápido, super rápido, super rápido mesmo, tá? Exato. E nos seus atendimentos, aí, essa questão de ficar em casa de família é uma das inseguranças maiores dos pais também ou não? Eu acho que brasileiro, assim, latino de forma geral, a gente é muito protetor, né? A gente quer ter certeza que vai ficar tudo bem, principalmente se tratando de menor de idade, como você falou, menina também, né? Que a gente tem uma relação um pouco diferente. Assim, nossa cultura é, de uma certa forma, um pouco mais machista, né? É. E assim, a gente sempre tenta acalmar e fala que nossas famílias, como a gente já falou antes, né, Helder? Não são famílias qualquer que a gente pega assim, então Exato. você pode ceder um quarto da sua casa para hospedar um estudante nosso? Não, elas são famílias que são treinadas, elas são cadastradas, elas são fiscalizadas, elas passam por um controle de background, assim, né? De. Como é que fala? De antecedentes Exato. criminais, enfim, de comportamento muito rígido. Então, podem ficar super tranquilos, porque a gente, assim, na verdade, nunca teve nenhum incidente em relação a isso. Já Eu teve, falo, um óbvio. dos dados importantíssimos que eu sempre destaco em relação de segurança, eu nunca tive nada, em 9 anos, eu nunca tive nada relacionado à segurança. Nada que desabone, assim, sabe? A ida para lá. Então, assim, até porque um dos principais critérios para a escolha do destino foi a segurança, né? Claro, A claro, que é questão muito importante, né? é um dos países mais seguros do mundo. Então, assim, tranquilamente, né? Eu até falo, até brinco. Independente do lugar que você for no Brasil, lá comigo em Vancouver, nas 3 semanas você vai estar mais seguro, em qualquer lugar, né? Com certeza, não É tenho uma dúvida realidade, disso. não é? É uma É. E realidade. acaba assim, que para menor de idade também não tem outra alternativa, né? Então, quem é menor de 18 anos não tem como ficar numa acomodação independente, numa residência ou no hotel, Não, porque porque é a partir precisa dos desse 18, né? acompanhamento. Então, a gente precisa que a família, como a gente falou antes também, a família acaba que a família hospedeira, ela é mais um par de olhos para a família aqui do Brasil, né? Então, eles ajudam em relação ao horário, a ir para a escola todos os dias, certo? A se alimentar bem. Então, as famílias também estão preocupadas com isso, em oferecer um café da manhã e um jantar legal, assim. E essa troca também é muito maneira, né? Porque a comida deles é diferente da nossa. Super, eu adoro, né? A gente estava Eu falando lá de idade, de fazer intercâmbio. A Fabi está perguntando se tem limite de idade. Eu não sei se eu já comentei isso com você também, Ju. Alon é sonho em húngaro, né? Então a ideologia da minha empresa é a realizar sonho das pessoas, não né? sabia. Alon é sonho em húngaro. Então o que acontece? Para muita gente fazer um intercâmbio, uma viagem que for a realização de um sonho. E na minha concepção e da minha empresa, creio que na sua concepção também, sonho não tem prazo de validade.
Portanto, Uau. intercâmbio não tem idade. Tem idade mínima por critérios internacionais, né? Algumas escolas a partir de 14, outras a partir de 15, né? Ela é muito atenciosa com o meu grupo, acho que principalmente graças a você. Então, assim, já abriu várias exceções de alunos de 15 anos que queriam fazer programa, porque até então era até 16, né? É a partir de 16. Mas para o Canadá, a partir de 15 anos você consegue ingressar no programa. Né? E Então, assim, eu não lembro tem prazo de que... idade. Eu até levei Não. uma professora, uma vez, uma amiga queridíssima. Ela tinha lá, não vou falar a idade dela, que é deselegante, né? Mas era uma jovem senhora, né? Então, assim, e ela foi acompanhando o grupo de adolescentes, foi super legal, né? E ela aproveitou horrores, porque era um sonho da vida dela. Então, é o que eu estava falando. Não tem. Então, tá falando aqui para a Fabi, né? Já aproveitando a explicação. Então, Fabi, embarque no intercâmbio, né, que não tem prazo de validade, não tem nada, porque é sonho, realização de sonho, então assim, não tem Isso idade aí. máxima, né? Ainda Recentemente a mais gente... agora, hã? Não, fala, depois eu Não, ainda complemento. mais agora com o setor novo da IC, incrível, né? Third Que é para partir Plus, de 30 anos, né? aí Então, fechou. a gente recentemente recebeu a matrícula de uma senhora de 84 anos para estudar em Malta. Mentira. Sério. Sério? Sozinha. Não tinha nenhuma observação na matrícula dela que ela estava indo estudar com alguém. Brasileira, de 84. Eu falei, gente, isso é meu sonho de consumo. Assim, eu serei essa pessoa com essa idade. Porque, imagina, não sei se de repente ela já tem, não conheço, se ela já tem muita experiência em viajar e resolveu fazer esse intercâmbio agora. Ou então agora foi o momento que ela teve a oportunidade. Assim, porque muita gente, quando era mais novo, tinha lá seus 20 e pouquinhos anos, ou até antes disso, não pôde viajar. Ou por É. questões de tempo, estrutura familiar ou financeira, mas agora pode. Então, assim, Fabi, fica tranquila que não tem prazo de idade, não tem limite, é só você ir e, como o Helder falou, querer realmente realizar o seu sonho. E além desses centros 30 mais que a gente está falando, que a gente tem em Vancouver, Toronto, tem também Malta, Londres, Nova York, Dublin, a gente tem programa 50 mais que a gente Isso combina, que é também é muito legal. muito legal, que assim, a Falando partir em dessa destino, idade... sabe um destino que eu já falei para você que eu ainda vou abrir? Na verdade, eu ia abrir esse ano, pro ano que vem. Malta. Cambridge. Ah, Cambridge! Lembra Sim, que você chegou a me mandar lá? sim, Gente, eu acho exato. incrível aquela cidade universitária, próximo de Londres, a passar o final de semana em Londres, Bath tá ali pertinho, Oxford, gente, é Não, e incrível. aquela E você tá na arquitetura, Europa, você se né? sente no filme do Harry Potter, assim, aqueles Exato. castelos, os fortes, assim, é Fala encantador, realmente. montanha. Então, outro professor. Então, o que acontece? Eu vou abrir outros destinos, com certeza a gente já conversou a respeito disso muitas vezes. Então, o que acontece? Infelizmente, a gente teve esse atraso aí de programação, mas a gente vai retomar isso. Replanejamento. Boa, né? Remanejamento, que logo mais a gente já vai retomar tudo aí e seguir com o jeito que a gente estava fazendo há anos aí, né, Ju? Vamos sim. Eu acho que assim, inclusive agora, eu sei que é um momento muito incerto, que a gente não sabe quando que os países vão voltar a abrir as fronteiras ainda, mas aos poucos já está acontecendo. Oceania, Nova Zelândia já as escolas já puderam abrir, a Austrália já é a próxima, acho que as fronteiras vão aos poucos começando a Agora, abrir. para Como o junho, grupo... já tem algumas companhias aéreas que já estão liberando os voos novamente para a Europa, Exato, né? exato. Eu acho que aos poucos vai fluindo. Em janeiro, como o grupo é para janeiro, eu acho que tem um prazo legal, razoável para a gente sentir como é que vai estar a situação. E, sinceramente falando, eu acho que agora é o momento da gente se planejar, principalmente financeiramente, porque assim, tá com muito desconto, tá com muita promoção. Eu Não, acho a que Ju fez quando... assim, em 9 anos, sério, ó, grava isso que eu tô te falando. Em 9 anos, foi o ano que você foi mais bonzinha comigo, de verdade. Né? Eu, tipo assim, Você foi eu mamãe Ju senti, esse ano. eu senti o que você está sentindo, assim, eu sei a dificuldade do mundo, tá muito complicado, né? Assim, muita gente teve corte, muita gente está inseguro, então, assim, o desconto que a gente está conseguindo dar em parceria com a Lontour é para vocês aproveitarem esse momento mesmo, porque se depois que a pandemia passar, que tudo Aí voltar ao volta a normal, normalidade. os preços voltam ao normal também. Então agora é hora da É. gente aproveitar essa oportunidade, essa leva aí. Fiquem de olho, Escuta, gente, fiquem espertos. falando em intercâmbio, em valores e tudo mais,
Você que já fez vários intercâmbios, já é uma cidadã do mundo, o que que agregou para você o intercâmbio? O que que você acha que ele agrega para as pessoas? Porque eu falei da outra vez que eu comentei com você agora de pouco, que muito quando eu vou trabalhar a venda de algum programa, de algum grupo, eu já deixo bem claro para os pais, olha, se você está pensando em mandar teu filho e que ele vai voltar com inglês, eu ainda sendo professor de inglês, que seu filho vai voltar com inglês fluente em 3 semanas, esquece, nem fecha, não fecha. Eu prefiro perder a venda porque arrumar problema lá na frente. Porque o que acontece? Eu jamais vou falar para um pai que num programa de curta duração, de férias, ele vai voltar com inglês fluente. Então, assim, já aproveitando o que você vai falar, a língua é sem dúvida, que melhora, é um adendo, porque é uma Claro. imersão. Vai pedir uma água, tem que ser em inglês, vai pedir uma comida, tem que ser em inglês, né? Ah, uma coisa, que eu falei para você que eu sou criterioso com o horário. Tem uma coisa que eu não faço, Ju. O Eu quê? não faço nada por ninguém, mas eu ajudo eles em tudo. Deu para entender a diferença? Tipo Helder, assim, você dá a vara, mas você não pesca, né? justamente. Helder, pede um hambúrguer para mim, pede comida para mim. Não, eu posso te dar a frase, mas você vai ali e aí você pede. Isso Porque, aí. não é? Tem que ser assim. E chega um momento que o pessoal vai se virar e nem vai te pedir mais, né? Mas dali 1, 2 vezes já está se virando, né? Que é a ideia da autonomia que a gente comentou. Bom, na sua concepção, o que o intercâmbio agrega para a pessoa? O que agregou para você? Você que já teve várias experiências, 7 você falou, né? 7 vezes sobre intercâmbio. O que isso agregou para a tua vida, para a tua formação? É tanta coisa, assim, isso é tão profundo. Vamos tentar. Primeiro que você não vê mais a sua realidade e a sua vida aqui no Brasil da forma que você via antes. Então você consegue. Eu comecei. Assim que eu comecei a fazer intercâmbio, comecei a viajar, eu comecei a dar muito mais valor para as coisas que a gente tem aqui, valor para o nosso povo, para a nossa cultura. E aí, quando você vai conhecendo a maneira com que outras pessoas se relacionam também, você adquire para você o que eles têm de bom também. Então, coisas que, de repente, porque a sua cultura, obviamente, você vive aqui, você fica meio que limitado à sua cultura. Quando você vive do outro, você tem a sua e mais um pedacinho do outro. E aí, se você vai para um outro lugar, então se você tem contato com pessoa de outra nacionalidade, além da sua, daquela que se agregou, você traz mais um pedacinho. Você vai formando um quebra-cabeça, assim, sabe? E você vai ficando muito mais flexível, muito mais mente aberta. E assim, o fato de você experimentar outras comidas, outros gostos. Na sala de aula, por exemplo, a gente estudando inglês, num programa de intercâmbio. Quantas nacionalidades tem numa sala de aula? Às vezes, tem, 6, 7, mais. Gente, foi uma vez, teve uma situação que foi bem legal. Vou até falar o nome dela, porque eu gosto muito dela, da família inteira já viajou comigo, a Júlia Nassif. Ela é de Jaú. Eu lembro do nome dela. Então, a Ju é uma queridíssima, a família inteira viajou, foi os primos, foi a família toda viajar comigo já. E o que acontece? Ela me chamou um dia e falou assim, Helder, você não vai acreditar o que o pai daquele japonês ele tem. Falei, ué, não sei, uma empresa, uma indústria, alguma coisa. Ela falou assim, não, ele tem um zoológico. O cara é um dono de um zoológico. Quem que você conhece que é dono de zoológico? Então, assim, para ela foi... Eu guardei isso daí porque foi tão impactante para ela, uma pessoa que é dona de um zoológico, né? Então, assim, ela falou, Helder, ele tem no quintal dele tem uma girafa andando. Então, uma coisa assim, onde vai a diferença cultural, né? O que agrega? Exato. Não, e ela ainda, por exemplo, rapidinho, convivendo com esse japonês na sala de aula, ela vai ver como que o japonês é diferente do brasileiro. Muito. Como o japonês é quietinho, obedece o professor, quase não abre a boca na sala de aula. Eles são super bons em gramática, em exercícios de escrever, mas eles não são muito bons em se expressar. E eles veem que a cultura japonesa é uma cultura um pouco mais retraída, mais tímida. E aí tem um Saudi do lado dela que fala pra caramba, é igual o brasileiro e não gosta de estudar, não gosta de ler. E assim, isso agrega tanto na gente, a gente entende como as pessoas são diferentes. E essas pessoas que estão estudando juntas trazem as culturas delas também. E as famílias delas e todas as experiências, isso tudo vai se somando, né? E tem uma é lindo família... de ver esse processo. Muito. Acho que você vai saber do que eu estou falando. Tem uma família que eu chamo de família canadense, lá da Sabine. Sim. Toda vez eu peço. Todo ano você pede para a galera ficar lá.
eu ficava lá, né? Lembro que eu fiquei vários anos seguidos lá, agora eu sempre procuro encaixar alguém para ficar lá. Porque lá é um lugar que não tem erro, ela é da família mesmo. Do lado da casa dela, tem uma família que também recebia, eu acho que até trabalhava com esse também, que recebia intercambistas. E eles eram do Nepal. E o pai, né, o avô, na verdade, né? Ele se trajava todos os dias com roupas típicas do Nepal. Gente, onde fica o Nepal? Como que você vai conhecer? Sabe, uma coisa assim, né? Incrível. Por isso que eu tô falando, agrega muita coisa, não é só a língua. Então, assim, a questão da resiliência, aparecem os problemas e tem que resolver, não é para ficar. Então, assim, essa sensação de conquista, assim, né? Essa sensação de você, caramba, eu consegui, assim, foi difícil, mas eu fui lá, eu consegui, eu fiz, da próxima vez você vai fazer melhor ainda, e melhor. Exatamente. A língua, para muitos, é a questão de uma barreira, né? Porque não sabe se comunicar. Falando, já vou aproveitar o gancho da minha amicíssima teacher Ana, que fez uma pergunta aí super legal. A gente vai fazer uma live também, Ana. Essa professora é a pessoa mais divertida que eu já conheci na minha vida. Ela é de Jaú, ela é uma professora queridíssima de lá. E ela perguntou se tem um nível. Aproveita para você responder, você que já sabe tudo de intercâmbio. Fala para mim, tem um nível específico, Ju, para fazer Quase um intercâmbio? Tudo, né? Quase tudo. A gente está sempre aprendendo alguma coisa. Exatamente. Não existe nível específico. A gente, nas nossas escolas, a gente aceita a partir do nível 0, que é o nível que a gente chama que é de beginner. Eu já falo até -1. -1 já está entrando, pode fazer. Sabe falar, my name is, the book is on the table, pronto, a gente já aceitou, a gente tá aceita. No intercâmbio. Antes de começar a estudar com a gente faz uma provinha de nivelamento para saber o seu nível específico, então você não vai ficar deslocado numa turma que saiba muito mais do que você, saiba muito menos que você, então a gente sempre é muito coerente na colocação dos níveis. Então, a partir do nível 0 até o nível avançado de proficiência. E já também agregando uma coisa à tua resposta, vamos supor que você fez um placement test lá, são os testes de colocação lá, que você caiu no nível básico 1, por exemplo, tá? Mesmo depois de ter essa colocação, por isso que eu faço acompanhamento e os profissionais lá da escola também, eles fazem no dia a dia, no contato com o aluno. Se o aluno não se sentir confortável, por exemplo, tá achando, Elder, tá muito fácil, ele pode fazer uma outra provinha, alguma coisa, para fazer o upgrade. Da mesma forma que ele tá achando um nível muito hard, ele pode fazer o downgrade. Então, mesmo depois da colocação nele na turma, ele vai sentir isso. Por isso que o acompanhamento eu falo. Por isso que é a história do intercâmbio assistido. Porque a gente assiste o aluno, a gente acompanha o aluno diariamente. Então, assim, se precisar fazer a troca de família, a gente faz. E também a questão da casa do nível de inglês. Exato. E a Ana também perguntou a questão da idade. A gente acabou de falar isso também sobre a idade. Não tem, porque realização, vou falar o que eu já falei na outra agora de pouco aqui, intercâmbio para muita gente, Ana, é a realização de um sonho. E sonho não tem prazo de validade. Então, assim, a partir de 14, 15 anos, você ingressa no programa X, né? Não tem. Até a Ju comentou agora de pouco que foi uma senhora que fechou intercâmbio de 80 e poucos anos, né, Ju? 84. 84. Coisa mais linda. Não, mais gente, linda. incrível. Fiquei impressionada. Incrível. Realmente não tem, assim, a partir, então, das nossas escolas, como o Elder falou, existem vários formatos de programa de intercâmbio, né? Então, eu tenho programa de família, Summer Camp, que são os programas para crianças que são combinados com cursos de inglês, atividades e acomodação. A gente aceita a partir de 8, tá? Mas aí é só no verão. Alguns programas a gente tem também para adolescente no inverno, a partir de 13 anos. Mas o programa regular, que começa a aula todas as segundas-feiras do ano, é a partir de 16 anos. E aí a gente ainda tem uma segmentação que em Vancouver e Toronto e alguns outros centros que a gente tem escolas em Londres, Nova York, Malta e Dublin, a gente tem o centro 30+, para quem tem a partir de 30 anos, tá? Então, assim, é o mesmo currículo, é o mesmo material didático da National Geographic Learning, é a mesma estrutura, mesmo suporte, só que ele tem um foco mais profissional e mais voltado para essa faixa etária. E também o espaço mais profissional também. Eu me lembro que eu visitei o de Londres há pouco, o 130+ de Londres, e assim, a decoração sempre é diferente do 130+, que ela é mais chique, assim, né? Ela é mais vintage e tal. E tava tocando um jazz, uma bossa,
outra vibe, assim, sabe? O 130 mais, ele é realmente mais profissional. E o centro regular, a partir de 16, coloridão, modernão, assim. O que também, né, Helder, não quer dizer que quem tem 30 anos ou mais é obrigado a estudar no 130 mais. Gente, Pode tem que estudar ser no regular aquelas cores também. pálidas. Imagina, tem que ser. Tem Não. muita gente, né? Não tem mesmo. A, Exato. a doutora Bianca está fazendo uma pergunta: como que se faz para interessar pela língua inglesa? Doutora, a Ana Luísa, que tá assistindo a nossa live também, ela é especialista nisso. A gente vai fazer uma live, a gente vai falar mais detalhes de como fazer o teu filho se interessar pela língua inglesa. Mas assim, Ju, me ajuda aí. Eu acho que assim, tudo, né? Eu falo para os meus alunos, tá? Que a gente tende a não gostar de alguma coisa, ou ter resistência quando a gente não conhece. Porque quem que não gostaria de falar uma outra língua, não é? Eu acho que é quando você não vê utilidade. Então, a primeira coisa que eu falaria para essa pergunta é dê uma utilidade para o inglês. Assim, o que ele gosta? De repente, assim, ele gosta de game, ele gosta de internet, de vídeo, de filme. O que o inglês, nessas áreas que ele gosta, que diferença o inglês faz? Então, dá uma utilidade para o inglês em alguma coisa que ele realmente gosta. Eu sempre acho que tem que trazer para a realidade do aluno. Então, por exemplo, eu sou viciado em série. Eu tô até falando que nessa quarentena eu tô zerando a Netflix. Eu tô ficando desesperado, que não tem mais o que eu assistir. Eu tô assistindo tudo, é verdade. Então, eu tô ficando desesperado. Até peço, toda vez que eu dou aula para os alunos, eu falo, gente, fala uma série, pelo amor de Deus, que eu tô acabando, né? E assim vai. Então, assim, série é muito legal. Tá? Eu acho assim, é importantíssima sempre só não colocar, ainda criar o hábito de colocar em inglês, tá? Isso vai gerando nele essa vontade de querer entender o que o personagem está falando. Música é muito legal. Eu gosto nas minhas aulas, quando os alunos estão fazendo exercício, ouvir um som. Todos eles gostam de ouvir um som em inglês, né? Aí, de repente, leitura, né? Aliás, eu vou até indicar um livro, ó. Compra em inglês, ganhei da minha irmã. Ó, minha irmã, muito obrigada pelo presente. Indico a história de Michelle Obama. Ah, eu ouvi falar que esse livro é sensacional, é muito bom. Muito bom. Olha, o Danilo precisa treinar inglês também. Danilão, partiu o intercâmbio. O Danilo também é meu parceiro. Todo mundo. O Danilo é meu parceiro, um personal influencer aqui de Ribeirão. Ele ia fazer comigo, ele ia para San Diego comigo agora em julho. Mas por conta disso a gente jogou pro ano que vem, então ele é um parceirão. Também quero levar ele para Vancouver aí, hein? Vamos sim, vamos sim. Mas eu acho que em relação ao inglês, é isso, assim, tem que sentir a utilidade da língua. Eu me lembro que quando eu era criança, eu comecei a estudar inglês muito novinha. Que meus pais falavam, você precisa estudar inglês, que é importante para os seus estudos, é importante para a sua carreira. Mas, cara, quando você é novinho, você é adolescente... Você não vê utilidade para aquilo, você não consegue entender. Eu acho que essa geração de agora é diferente, porque já tem isso tudo. Quando eu era adolescente, não tinha internet, né? Então, agora já tem internet, então tem Netflix, YouTube. Eu acho que a gente já é muito mais envolto nessa realidade do inglês. E aí, você conseguir trazer o uso do inglês para o que ele gosta, eu acho que vai fazer toda a diferença. E aí, se você conseguir, de repente, se ele tem vontade de conhecer um lugar e, enfim, ter uma experiência internacional e aí realmente colocar o inglês como fonte de vivência dele, vai ser sensacional. E viu, doutora Bianca, outra coisa que também é importante salientar, vários pais, vários alunos me perguntam, principalmente em reunião de pais, em qual momento colocar meu filho, não é? Em qual momento que ele deve ser alfabetizado na língua inglesa, enfim. Eu acho assim... a partir do momento que ele se sentir confortável de colocar o filho, muitos já demonstram interesse em fazer, né? Fazer um curso, querer aprender, em querer entender a música que ele está ouvindo e tudo mais. Acho que tem que aproveitar o momento, sem dúvida, que é essencial isso daí, mas através desses estímulos. E o pessoal sempre me pergunta, Helder, qual escola de idiomas é boa? Eu costumo falar que todas são boas. Porque cada uma tem uma didática diferente, uma metodologia, né? Diferentes. Então, e a gente também tem maneiras de aprender diferentes. Então é interessante buscar o que de repente te agrada mais, o que de repente conversa melhor contigo. Exato. Tem umas que prezam mais por conversação no início, outras já tem uma coisa mais lúdica, outras é mais escrito. Vai do aluno se adaptar ao método que está sendo proposto. Não é assim, não gostei do inglês. Não. De repente ele não gostou da maneira que foi abordado com ele. Exatamente. Né? Existem muitas opções. Existem muitas opções, né? E aí é legal buscar e ver como a gente já falou, o que realmente mais conversa contigo, o que tem mais a ver com o seu jeito de aprender, o que mais te dá motivação para aprender a língua. Acho que isso é importante.
Porque opção realmente não falta. Não falta. Falando em opção, falando em intercâmbio, uma outra coisa que muitos pais me procuram, que eu acho que eles já têm essa noção na cabeça deles, essa ideia já pré-formada. Intercâmbio é gasto ou investimento? Ai, gente. Totalmente investimento, assim. Gasto é quando você coloca o seu dinheiro e você não tem retorno. É um investimento holístico, assim. Primeiro para a pessoa. Você não vai ser nunca mais o mesmo depois que você fizer o intercâmbio. Então, é um investimento pessoal, é um investimento acadêmico, é um investimento profissional, é um investimento de vida. Assim, e outra... Perfeito. Como eu falei, começa com o desenvolvimento do ser humano, assim, como o seu desenvolvimento pessoal. Mas, assim, você ter no seu currículo que você teve uma experiência internacional de estudar, de morar um tempo fora, você é visto de uma outra forma, assim, não só pela propriedade que você tem, pelas técnicas que você tem na linguagem, mas por ter tido essa experiência. Porque todo mundo sabe que quem teve a oportunidade e a experiência de morar fora tem outro jeito de ver a vida, tem outro jeito de lidar com as pessoas. 5 minutinhos conversando, fala assim, você fez intercâmbio, né? Já sabe, né? Já sabe, né, Gil? A pessoa é diferente, ela é aberta, exato, ela é flexível, ela tem, como a gente falou antes também, ela tem essa zona de conforto muito mais ampla, então ela se adapta muito melhor a diversidades. E você sabe que uma coisa que meu pai sempre me falava é assim, ó, eu posso não te deixar nada patrimonialmente falando, dinheiro, propriedades, nem nada. Mas uma coisa eu vou te deixar que ninguém te tira, que é cultura, conhecimento. Você então, sabe assim, que meus pais também são assim, sempre falaram isso desde criança. Exato. Essa vivência proporcionada para os alunos é uma coisa que ninguém tira. A pessoa, ela muda, ela volta diferente, de fato, não tem o que falar, né? É inegável isso. Mas a gente posso dizer, o bichinho do intercâmbio pica. Depois que você faz um e você gosta, você não quer parar mais. Exato. E eu tenho alunos que fizeram 1, 2, vários intercâmbios seguidos, né? Deixa eu te falar, 2 horas aí a gente encerra? É isso? É 1 hora. Deve estar dando 2 minutos aí, não é? É verdade, 1 hora. Verdade, vai dar 1 minuto aqui de... Nossa, falamos, hein, Ju? Entendeu? Foi fluindo, né? Porque, pelo menos para mim, eu gosto muito de falar disso. Eu adoro falar disso. Então, assim, é muito gostoso. Junta 2 pessoas que gostam de falar a mesma coisa, dá isso. Mas vamos lá. Então, em relação a isso, gasto, que muita gente me pergunta, a gente já respondeu com relação a investimento. Agora, você que trabalha com isso, é uma profissional da área, o intercâmbio no mercado de trabalho, como que entra para a pessoa no currículo da pessoa? O que agrega isso no mercado de trabalho? Uma pessoa ter feito um intercâmbio. Eu vou adiantar uma coisa que eu li, aí você complementa ou você me corrige. Uma vez eu li que um intercâmbio nos dias de hoje, nesse mundo que a gente vive, seria uma pós-graduação em lato sensu. Então, assim, seria uma pós-graduação, porque, assim, essa vivência, a questão da resiliência, tudo que agrega a pessoa, isso daí entra como se fosse uma pós-graduação na vida da pessoa. Isso é visto no mercado de trabalho, no currículo dela, equivalente a isso. Não, exatamente isso, assim. Eu acho que inglês, hoje em dia, já não é nem mais um plus no currículo de ninguém, assim. Não. Ela tá pau a pau com o português ali aqui no Brasil, que você precisa ter o inglês, é a língua universal, é a ferramenta de negócios, é a ferramenta acadêmica mais usada pelo mundo, então o inglês já tá ali. Retomando, que o inglês já não é nada a mais, assim, eu acho que é o mínimo que é esperado de qualquer profissional hoje em dia, porque tá pau a pau ali com o português, é ferramenta universal, como a gente falou. E aí, ter no seu currículo que você já fez um intercâmbio, mostra o tipo de personalidade que você tem. Mostra como você se propôs e como você foi aberto a viver uma experiência fora do seu país e quão flexível você é, quão aberto você é para mudanças, quão aberto você é para adaptações, novas adaptações. Isso faz um diferencial enorme para uma empresa. Quem não quer ter um funcionário assim? Sabe? Não, a pessoa assim, é muito mais escolada, com a mente aberta, ela resolve as coisas de prontidão, não fica esperando. Aquela coisa, aconteceu algum problema no intercâmbio, se ela só está sozinha fazendo intercâmbio, aconteceu algum problema, alguma intercorrência, ela vai resolver, ela não espera que as pessoas entrem para resolver por ela. Ela vai e resolve. Então, assim, isso qualquer empresa quer. Eles buscam esse tipo de funcionário
no mercado de trabalho. Então é importantíssimo isso. É uma habilidade sutil, assim, né? Não é uma habilidade técnica como é o domínio de uma ferramenta tecnológica, de uma língua, mas ela é uma habilidade sutil, assim, que ela é extremamente valorizada, porque eu acho que hoje em dia, mais do que nunca, com mais acesso à tecnologia, o relacionamento interpessoal e a maneira com que você lida com as situações adversas da sua vida faz toda a diferença. Não, com certeza, com certeza. Né? E para a gente encerrar aí também, fala para mim como você vê o intercâmbio, as pessoas... Porque assim, ó, como eu comentei com você, eu estou com um grupo praticamente formado para Vancouver, mas todo mundo está aguardando que vai ser o desfecho, que está todo mundo, né, nessa expectativa. Como volta, quando volta, como que vai ser... Muita incerteza, né? Ainda, né? Exatamente, como que vai ser a entrada no país, como que é a volta, né? Quais são os procedimentos que eles vão tomar. Qual que é a tua visão, assim, você que está numa empresa gigantesca aí, que é a EC, fala para mim qual que é a visão da empresa intercâmbio pós-pandemia. Então, eu acho que cada país está sendo muito cauteloso em relação às suas próprias realidades. Então, assim, uns países foram mais afetados pela pandemia do que outros. E acho que está todo mundo sendo muito prudente em, no momento, fechar as fronteiras, cuidar da sua população local, ter certeza de que todo mundo vai conseguir ser atendido pelo sistema de saúde. E aí, aos poucos, as pessoas, né, os governos vão abrindo as fronteiras e vão sentindo como é que vai ficando. Eu acho que nesses próximos meses... Obviamente, a gente, assim, como tem escolas, como tem sedes em vários países, em 8 países diferentes do mundo, a gente está recebendo esse feedback de todos os governos, né, e das suas medidas individuais. Mas acho que aos poucos eles estão flexibilizando e vão abrindo e vão sentindo. Porque como é a primeira vez que a gente tem isso, uma situação sem precedentes, né, Helder? Então tá todo mundo tentando descobrir também como lidar com isso. Exatamente. Mas a gente pensa que no máximo daqui uns 3 meses, acho que até agosto, setembro, as coisas já estejam bem normalizadas, assim, mas em relação ao fim do ano tudo já esteja mais tranquilo. É o que todo mundo espera e é o tipo de feedback que os governos locais têm dado pra gente. Então vamos esperar que seja assim mesmo. E as próprias companhias aéreas se posicionando, né, nas redes sociais, falando da volta de vários voos, retomada a partir de junho, algumas julho, enfim. Com vários critérios de segurança, né? E acredito que vai ter mais distanciamento, uso de equipamentos. História, né? Todos tivemos que nos reinventar da maneira de trabalhar, lidar com as coisas, né? Então, assim, tudo vai ser reinventado, mas vai voltar à normalidade, dentro do que eu estou chamando de nova normalidade, que seja. New normal. New normal, que seja, mas aí todo mundo partir e fazer intercâmbio. Daqui uns meses eu acho que já vai estar tudo mais tranquilo, eu acho que é um momento de insegurança e incerteza por a gente nunca ter passado por isso antes, né? Mas vai passar e nos próximos meses aí a gente já tá nesse mundo. Isso aí. Janeirão tô lá em Vancouver, 10º ano, nem... Caramba, olha, parabéns, viu? Não é qualquer um que tem esse potencial e esse comprometimento, esse profissionalismo que você tem, que a Long Tour tem, para conseguir levar um grupo que só cresce ano após ano durante 10 anos. Parabéns, de verdade. Mas vou falar de novo, porque a gente tem parceiros igual você. Tá arrasando. Teamwork! Agora. Não é? Teamwork, trabalho em equipe aqui sempre. For sure. Always together. É isso aí. Então, querida, eu queria te agradecer o teu tempo, a tua disponibilidade, aí, o seu carinho de sempre, o seu companheirismo, o seu profissionalismo acima de tudo. Muito obrigado. Foi assim, ó, foi a minha primeira live, Ju! Muito legal, que bom, cara. Eu adorei, eu adorei. Já tem até outras marcadas e quero fazer uma outra com você. Aí a gente pensa em algumas abordagens aí que eu acho que foi super positivo, foi super legal, super esclarecedor. Eu vi que algumas mães também de futuros intercambistas entraram na live para assistir, porque como eu falei, há muitas incertezas, não só por conta da pandemia, mas por conta de um programa. Principalmente, como eu falei, a gente ainda tem aquela história de mandar a menina, né? Principalmente por ser menina, né? Ah, vai ficar numa casa de um estrangeiro, de uma pessoa que eu não conheço, eu não sei quem é a família, não sei como que funciona, né? Enfim, N fatores aí que acho que a gente conseguiu esclarecer muita coisa, então, mas cabe a gente fazer mais algumas aí para... Vamos! Agora abriu a porteira, vamos embora.
Vambora com as lives. E é legal também conversar com as meninas que já viajaram contigo, né? Nos anos anteriores, pegar referência, feedback. Tem muita experiência muito legal que o pessoal tem para compartilhar. Então, isso eu acho que é bem tranquilo, para dar uma acalmada no coração mesmo, porque mãe e pai é assim, né? A gente quer ter certeza que vai estar tudo bem, muito bem cuidado, muito bem estruturado. Né? E mãe e pai, vamos aproveitar essa bondade extrema da Ju, que o preço está imbatível esse ano. Gente, ó, enlouquecida eu, tá? De dar esse desconto, mas é sério, gente, aproveita, porque foi efeito da pandemia. Depois que a pandemia passar, as coisas voltam ao normal e os preços também. Isso aí. Ju, beijão. Fica bem aí. Um beijo, querido. Obrigadão pelo convite. Adorei. Qualquer coisa que vocês precisarem. Gente, se vocês ainda tiverem dúvidas, mandem para o Helder. A gente trabalha muito próximo e qualquer coisa que a gente puder fazer para poder ajudar, dar mais uma tranquilizada em vocês, é só falar com a gente. Ju, beijão. Até a próxima. Um beijo. Obrigada, Inter. Tchau. Tchau.